Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. É um texto mais ou menos longo, mas eu queria pedir aos irmãos um pouco de paciência para nós lermos todo o texto, até para que a gente tenha ideia daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 20. Nós já ministramos nesse texto outras vezes, mas sentimos por uma direção do Senhor voltarmos a Ele. O povo de Deus precisa ser mais lembrado e instruído. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, esse nome é tão ruim que eu nem vou dizer, tão difícil de dizer que eu não vou, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficavam. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar ao ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando.
E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Aleluia. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos levantar um clamor no dia de hoje. O teu povo tem estado angustiado de espírito, tem faltado ânimo no meio do teu povo, e nós clamamos como igreja no dia de hoje que o Senhor reacenda a chama, que o Senhor ministre ânimo aos corações e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos ministrados de uma maneira pessoal pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos entraram aqui no dia de hoje e têm se sentido abatidos, desanimados, porque as lutas e as demandas da vida têm sido muito grandes? Levanta a sua mão aí onde você está. Até o pastor volta. De certa maneira, num grau ou no outro, todos estamos nos sentindo desanimados. Precisamos que o Senhor reacenda essa chama, precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, que nós não saiamos daqui da mesma maneira, no nome de Jesus. Quer que o Espírito de Deus quer falar com cada um de nós no dia de hoje. Eu creio que o Senhor quer nos dizer: recobre o ânimo e vá à luta. Eu achei muito interessante porque o texto lido pelo diácono Tom, abrindo, falava dessa busca ansiosa pela presença de Deus, falava sobre o Senhor como nosso refúgio, o Senhor como nosso amparo, o Senhor que é aquele que nos sustenta. Depois o pastor Malta sobe e canta um cântico chamado Amparo Divino, a necessidade que nós temos de sermos amparados por Deus. E é muito interessante porque todos os acontecimentos lá de trás do passado, eles, embora sejam históricos, literais, eles apontam para a nossa caminhada por esta terra. E o texto fala de mais uma das inúmeras investidas dos amalequitas contra o povo do Senhor. E é interessante porque o povo de Deus, a Bíblia conta que há muitos inimigos, há muitos que se levantam, há muitos povos que se levantam para ir de encontro ao povo de Deus, para espoliar, sobretudo, o povo de Deus. Segundo o Dr. Shedd, ele diz que os amalequitas eram beduínos que tinham uma base ao sul da Palestina, que provavelmente eram descendentes de Esaú. E no episódio que nós lemos, eles aproveitaram uma das saídas militares de Davi, uma das muitas saídas militares de Davi, e queimaram a cidade onde ele vivia com sua família e seus valentes, que era a cidade de Ziclag. Ali eles levaram cativos mulheres e crianças, saquearam os bens, confiscaram rebanhos
e foram embora festejando aquilo que eles tinham levado. E o texto nos ensina, e eu queria chamar a atenção de vocês para isto, que mesmo servindo ao Senhor com fidelidade, podemos enfrentar grandes lutas. Muitas vezes nós ficamos abismados com aquilo que nos sucede repentinamente. São notícias de causas na justiça, são notícias de o resultado de um exame, uma enfermidade que nos acomete de repente. São situações que nós nos vemos envolvidos e essas coisas vêm de repente. E eu queria chamar a sua atenção para algo que o apóstolo Paulo diz, falando aos Efésios. Ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. A terra não é para nós um lugar aprazível, um lugar de descanso, mas é uma arena de guerra. Nós enfrentamos a morte todos os dias, diz o apóstolo Paulo. Nós somos entregues à morte todos os dias. E nós não podemos perder isso de vista. Um dos cânticos também entoados pelo pastor Malta foi vigiar e orar. E nós precisamos aprender a vigiar e orar. Outro dia eu conversava com uma jovem, ela dizia: eu estou cansada. Eu digo: eu também. Vamos fazer uma dupla sertaneja? Né? Então muitas vezes nós nos sentimos cansados. O cansaço faz parte dessa luta, dessa guerra. Mas nós não podemos deixar de vigiar e orar em todo o tempo. E é interessante porque o próprio Jesus, ele nos alerta com relação a isto. Ele diz que é necessário vigiar e orar em todo o tempo. E eu queria que hoje nós parássemos para observar quantas situações adversas nós temos enfrentado nos últimos tempos. Quantos ataques amalequitas, sobretudo nos lares. As famílias têm sido alvo desses ataques. Ai, quantas situações difíceis, complicadas. Percebemos que o mesmo mote usado pelo velho e astuto ladrão mencionado por Jesus em João 10:10 é usado pelos amalequitas em todos os tempos: roubar, matar e destruir. É esse o mote preferido do nosso adversário. Então os amalequitas do passado foram os primeiros a atacar Israel na travessia do deserto. E o curioso é que eles faziam e agiam nas sombras. Eles esperavam, espreitavam a hora do maior cansaço e a hora da maior vulnerabilidade. Então presta atenção à hora do seu maior cansaço, da sua maior vulnerabilidade. É exatamente nessas horas, quando nós não temos forças muitas vezes para até falar, que nós podemos gemer na presença de Deus. Nós podemos chorar na presença de Deus. Nós podemos dizer: Senhor, eu não tenho forças para continuar, vem e restaura as minhas forças em nome de Jesus. Eles eram oportunistas, se posicionavam ao derredor. Eles eram nômades, então ficava fácil, ficavam à espreita, esperando a hora da maior fraqueza, para roubar, matar e destruir. Por isso Amaleque nas escrituras é considerado um tipo de Satanás, um tipo do adversário. Eles eram um foco constante de males, por isso Deus determinou o seu extermínio. E eu queria chamá-los para olharmos juntos para esta situação. O texto é longo, eu não vou ler outra vez. E eu queria que você em casa, com mais devagar, você lesse novamente o texto, porque certamente o Senhor irá falar ao seu coração.
vamos olhar para as estratégias de ação dos amalequitas do passado e vigiar. A primeira coisa que era uma ação contínua, comum dos amalequitas, tanto do passado como dos nossos dias, é que eles aproveitaram a ausência de vigilância para atacar. O primeiro versículo já fala isso. Os valentes saíram, ficavam as mulheres, as crianças e os idosos. Então era a hora perfeita para o ataque. É a hora da vulnerabilidade. Quando os homens mais jovens partiam para a guerra, as cidades ficavam vulneráveis. E foi o que aconteceu ali. Amalequitas modernos têm atacado os nossos lares, exatamente quando abrimos portas de vulnerabilidade. Então eu queria dizer a você, pai, mãe, jovens pais, que eu vejo hoje aqui, cuidado. Famílias desassistidas têm sido alvo de ações malignas. Muitas vezes são coisas, são situações que entram ou adentram as nossas casas por meio de programas de TV, por meio de novelas. E eu não estou dizendo aqui, olha, vou proibir, eu nem tenho autoridade para isto. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. O que é que você tem assistido? O que é que os seus filhos têm assistido? Crianças pequenas têm visto coisas tremendas na televisão. E muitas vezes, por causa dessa falta de vigilância dos pais e da vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes, muitas coisas têm entrado nos lares e que só a misericórdia do nosso Deus para reverter. A segunda coisa que o episódio nos ensina é que eles saquearam todos os bens, confiscaram os rebanhos, queimaram a cidade e levaram cativas mulheres e crianças. Quantos bens nos têm sido confiscados? Quantas situações nos têm aprisionado? Quantos sequestros de talentos e habilidades dados por Deus? Quantos sonhos abortados por causa da ação maligna desses amalequitas? O povo de Deus precisa aprender a vigiar. Nós estamos distraídos com tantas coisas têm roubado a nossa atenção e nós deixamos de orar e vigiar. Os cultos de oração têm uma meia dúzia de pessoas. Nos lares, ora-se muito pouco. Quantos crentes em Jesus que têm se tornado reféns de pessoas, de sentimentos e circunstâncias usadas pelos amalequitas infernais, levantados pelas trevas para destruir? Eu queria que você acordasse hoje, que você recobrasse o seu ânimo e que você fosse à luta em nome de Jesus. Vá buscar o que é seu. Vá orar ao Senhor. O Senhor não chama para a gente pegar em armas, o Senhor chama para a gente usar armas espirituais, e a oração é uma das maiores forças bélicas desse planeta. Através da oração, a gente pode mudar histórias. Então, meus amados irmãos, quantos lares dilacerados. Hoje os relacionamentos, eles são descartáveis. As pessoas não querem investir em consertos. Simplesmente descarta-se e joga fora. Quantos relacionamentos partidos, quanto talento desperdiçado, quanta falência interior nós temos percebido no meio do povo de Deus, sobretudo na vida dos jovens.
O Senhor talvez tenha chamado você a este lugar, você que nos visita hoje, para ouvir exatamente essas palavras. O Senhor lhe deu talentos, o Senhor lhe deu dons, e esses dons vão ser cobrados de você. Esses dons sem uso, esses talentos sem uso, que têm sido alvo da ação de amalequitas. E o que dizer quando os amalequitas somos nós mesmos que boicotamos os planos de Deus para nós? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós culpamos os outros. Não, eu sou assim por isso, por aquilo outro, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Mas muitas vezes nós nos acomodamos naquela postura e não fazemos nada para mudar. Muitas vezes esses amalequitas, eles vêm travestidos de medos abissais que têm nos paralisado. Eles vêm vestidos de acomodação, de autocomiseração, de mediocridade, de preguiça. Amados, nós somos feitos para a excelência. Nós somos o povo da bênção. E eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de interioridade. Eu estou falando daquelas coisas interiores que nós precisamos entender que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos revestiu delas, para que nós fôssemos frutíferos para a glória do seu nome. Vamos deixar que nos roubem? Vamos nos deixar vulneráveis para que amalequitas infernais, travestidos de toda sorte de disfarces, eles entrem na nossa vida e venham nos roubar? O que vamos dizer ao Senhor quando tivermos que prestar contas daquilo que recebemos como mordomos de Deus? Qual a reação de Davi e seus valentes? Em primeiro lugar, eles derramaram o coração diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou copiosamente na presença de Deus? Parece que nós desaprendemos a chorar. Nós precisamos voltar a chorar na presença de Deus, rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Ao se depararem com aquela situação, houve grande pranto, e o texto diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Davi e seus valentes, note que eram valentes, mas choraram, se quebrantaram diante de Deus. O choro é lícito, chore a sua dor, exteriorize a sua aflição, mesmo que nessa atitude chegue a passar dos limites, mas faça isso na presença do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de chorar diante de Deus e murmuramos diante dos homens, difamando o nosso Deus com os nossos queixões. No seu desespero, aqueles homens pensaram até em apedrejar Davi, mas não chegaram a fazê-lo. Muitas vezes, em nossas agonias, tentamos lançar sobre os outros a culpa pelos nossos infortúnios. Até isso é normal, desde que logo recobremos o equilíbrio e voltemos a focar na situação. Nós vivemos dias de assolação na terra. Nós vivemos dias em que há uma loucura generalizada. Acidentes naturais, acidentes provocados, guerras e rumores de guerra. São tantas coisas. E nós precisamos aprender a nos voltar para o Senhor, a nos esconder nele, a nos refugiar no nosso Deus. A outra coisa que Davi fez, ele se reanimou no Senhor. A fonte
fonte do nosso ânimo, a fonte da nossa força é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tem orado pouco? Você tem buscado pouco, Senhor? Busque recobrar o ânimo em Deus. Uma vez um pastor, amado amigo nosso, contou uma história engraçada. Ele disse que o menino chegou em casa e disse ao pai: pai, o jumento do vizinho é crente. E ele disse: ô gente, o jumento do vizinho é crente? É porque ele vive olhando para baixo, igual o senhor, olhando para baixo. Era uma tristeza tão grande, era uma tristeza tão profunda, e que aquele menino, aquela criança, ele nunca viu uma manifestação de alegria da parte daquele pai. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não porque as circunstâncias estão todas perfeitas, mas porque nós temos ao Senhor. É dele, das mãos dele, que vem todas as possibilidades e todas as nossas respostas. Confiemos em Deus, nos reanimemos nele, busquemos esse refúgio no Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto a revolta e a animosidade tomavam conta dos valentes, Davi buscava ânimo em Deus para saber o que fazer diante de tão grande tragédia. Você ora, Deus responde. O nosso Deus é Deus de respostas. Só o Senhor tem as saídas para nossas agonias mais profundas. Naquelas horas mais difíceis, naqueles momentos dos suores frios que somos acometidos, precisamos buscar nos fortalecer em Deus. Creamos nele. Nós dizemos que temos fé, mas quando as coisas ficam difíceis, nós perdemos o sono, nós nos angustiamos, nós nos desesperamos, nós adoecemos, porque nós não cremos de fato. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção de fatos que não são vistos ainda com os olhos humanos, mas que já são fatos no reino espiritual. E quando nós começamos a orar e apresentar as nossas petições ao Senhor, já com ações de graças, o Senhor começa a se mover na nossa direção, porque quando nós oramos crendo, o céu começa a se mover na nossa direção. E não por nós mesmos, mas por aquele que fez a promessa, e aquele que fez a promessa é fiel. Louvado seja Deus. Quais as providências então tomadas por Davi depois daquele choro, depois daquela crise, depois daquele ânimo recobrado? Quais foram as providências? Davi, refeito, consulta ao Senhor. Não podemos nos deixar levar pelas emoções, antes precisamos buscar aquele que peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Quando buscamos em verdade e com sinceridade de coração, Ele se deixa encontrar, a resposta vem sem detença e Ele muda a nossa sorte. Nós costumamos contar um testemunho de uma oração que nós fizemos, de uma angústia que nós vivemos, e passamos 30 anos para obter aquela resposta. Por quê? Porque durante todos aqueles anos, nós nos desesperamos. Nós dizíamos que confiávamos em Deus, mas não confiávamos de fato. E no momento que nós nos aquietamos, no momento que nós aprendemos a dizer amém para aquilo que o Senhor faria, o Senhor nos deu a vitória e veio de uma forma tão suave às nossas mãos, que nos deixou o coração alegre. Em segundo lugar, Davi procurou descobrir onde estavam os amalequitas e recebeu a ajuda de quem realmente podia ajudar. Eu queria que você prestasse bem atenção àquilo que o Espírito deseja ministrar agora. O Senhor quer libertar no dia de hoje.
E se você deixar, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. É importante saber onde estava o inimigo, onde estava a sua fortaleza e ali desbaratá-lo. Onde está a fortaleza amalequita em sua vida? Você já parou para pensar nisso? Na acomodação, na preguiça, no desânimo, no medo, na autocomiseração, na dúvida, ou talvez em tudo isso junto. Quando clamamos, invariavelmente Deus envia ajuda e muitas vezes das formas mais improváveis e impensáveis. Por isso, espere, a resposta vem. No caso aqui, ele usou alguém que um dia serviram aos amalequitas, mas agora era um instrumento de Deus para ajudar seu povo. E eu vou dizer uma coisa a você hoje. Talvez essa ajuda já tenha sido enviada e distraídos não nos demos conta. Presta atenção, em nome de Jesus. Cuidado com as distrações. E o Senhor tem ministrado isso, vez após vez, ao meu coração. Essa palavra é para ser trazida à igreja. Cuidado com as distrações. O foco tem que estar no Cristo. Tudo que fizer, desfazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Terceiro lugar, Davi reúne seus homens e persegue os amalequitas. E nós aprendemos aqui que não devemos lutar sozinhos. Não, essa atitude de Davi fala de unidade. A igreja, a família, orando juntas, que avança em unidade contra as hostes do mal, é vitoriosa. Aquela batalha foi ganha, a maioria amalequita foi destruída, salvo apenas os que fugiram montados em camelos. Isso nos mostra que Amaleque, embora com algumas baixas, não foi de todo exterminado. Continua vivo e ativo no planeta Terra, à espreita de oportunidades para nos atingir. Estejamos atentos e em unidade de oração e de fé, persigamos Amaleque, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o resultado dessa batalha? Tudo foi recuperado. Os bens, os rebanhos, e resgatados os queridos sequestrados. Ele fez isso no passado e quer fazer hoje. Deus quer restituir, resgatar, restaurar tudo que em sua vida foi espoliado por Amaleque. E nem gostaria de falar de coisas materiais, mas da nossa interioridade roubada. Eu tenho ouvido tanto, eu não posso, eu não consigo. Você consegue. Porque Deus é contigo. O que Deus quer que façamos? Primeiro, recobremos o ânimo, fortifiquemos o nosso coração e vamos à luta. Usemos as armas espirituais que o Senhor já colocou à nossa disposição. Tem coisas que Ele não vai fazer por nós. Nós precisamos ir à luta. Segundo lugar, busquemos o Senhor e derramemos o nosso coração na presença dEle, lhe contemos a nossa dor, quebrantemos-nos diante dEle. E isso até que a resposta venha. Terceiro lugar, fiquemos atentos. Deus vai mandar ajuda. Não desperdicemos essa ajuda. Fiquemos atentos, não nos distraiamos. A ajuda está chegando. E de repente essa ajuda até já veio. Preste atenção à sua volta. E vá à luta em nome de Jesus. E em último lugar, avancemos em unidade. Avancemos em unidade como igreja, avancemos em unidade como família, juntos como o exército de Deus somos imbatíveis. A Bíblia diz que pode muito por sua eficácia a súplica do justo. Imagine muitos justos orando juntos, num clamor, em concordância, em unidade. Façamos isso com parceiros de oração,
Persigamos a Amaleque, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Usemos as armas espirituais. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, mas é contra seres espirituais do mal nas regiões celestes. E você tem se permitido ser espoliado por eles. Acorde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.